Amadas e amados do Senhor, para você que não me conhece, eu me chamo Amanda Leonardo, sim. Seja muito bem-vindo nesse canal. Aqui a gente fala da palavra do Senhor. E hoje o tema é sobre como resistir às tentações, os problemas, os desafios que chegam na nossa vida, que caem em cima de nós. Como resistir a isso tudo? A palavra de Deus vai nos orientar, vai nos guiar como que a gente deve fazer isso. Então, gente, se esse assunto te interessa, continua no vídeo e sem mais enrolações, vamos ler o que esse manual de vida, a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz sobre isso. Bom, então eu vou pedir a você que abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, mas destrinchando tudo, porque Jesus aqui, gente, ele nos traz estratégias preciosas para que a gente saiba como lidar nos nossos problemas pessoais do nosso dia a dia. Então vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos, autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. E lhe darei tudo sem se me adorar. Jesus então responde: As Escrituras dizem: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo levou Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então vamos lá. Gente, se vocês verem, eu olhando aqui para o lado, é porque eu anotei tudo. Anotei tudo, eu estou empolgada que eu anotei tudo que Jesus Cristo, o Espírito Santo, me entregou, sabe, hoje. Então, para a gente não perder nada, eu anotei tudo aqui. Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. As primeiras palavras aí desse texto é escrito que Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Então, duas perguntas que eu quero fazer agora para vocês aqui. Primeira pergunta: nós estamos falando de qualquer pessoa? Não. Nós estamos falando de Jesus Cristo, ressurreto, não havia pecado nele. Ele estava cheio do Espírito Santo, assim diz a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo. Gente, isso é a prova, né, inclusive, de que nós cristãos, cheios do Espírito Santo, nós também seremos provados e tentados, certo? E diferente até do que pode se pensar a respeito de um cristão. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Ah, você fala isso porque você é cristão. Você não passa pelo que eu passo. Você não vive o que eu vivo. Então, aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, que foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo, e lá ele foi tentado pelo diabo. Então, a segunda pergunta agora que eu quero fazer para vocês: quem conduziu Jesus Cristo ao deserto, que inclusive foi lá que ele foi tentado pelo diabo? Quem foi? O próprio Espírito Santo. E, gente, agora a gente pergunta, né? Poxa, para quê? Caramba, para quê? Gente, para nos trazer hoje como exemplo como nós devemos nos comportar quando nós estivermos sendo atacados, bombardeados, quando a tentação também chegar dentro da nossa vida. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de como que nós, hoje, cheios do Espírito Santo, devemos nos comportar quando formos tentados pelo diabo. E aí, gente, bem ali no início do texto, né? Satanás diz: se você é filho de Deus. Gente, essa fala
ele tenta aqui roubar a identidade de Jesus. Se Jesus, ele não tem ali a convicção, sabe, de quem ele é em Deus, de quem ele é para Deus, se ele não tem essa convicção com ele poderia, né, caramba. E aí entra a confusão. E aí entra aquele momento nosso do ser humano, né, de ficar completamente confuso e perdido. É por isso a importância de nós sabermos a nossa identidade em Deus, de nós sabermos quem nós somos em Deus, para Deus, né? E nesse momento, quantas vezes o diabo tenta roubar a nossa identidade, gente? Ele tenta fazer isso, sabe? Mas de que maneira que ele tenta fazer isso? Cara, será que você vai conseguir mesmo? Olha para essa parada aí. Não, observa, sabe? Será que você vai ter capacidade de fazer isso? E aí vem os pensamentos, gente. E aí, se você não tem a sua identidade firmada no Senhor, de quem você é em Cristo, você começa a alimentar esses pensamentos de que maneira? É, será que eu vou ter capacidade para fazer isso mesmo? Gente, essa daqui é clássica, ó. É muita areia pro meu caminhão. Quem sou eu na fila do pão? E com isso, você acaba se envolvendo, sabe, numa autocomiseração, até mesmo num vitimismo que você é envolvido nisso, ao ponto que nem se alguém chegar para você e falar, sabe, algumas palavras de efeito, você consegue reverter isso. Mas a palavra de Deus não nos diz isso. Não é isso que Deus fala sobre nós. Deus nos dá espírito de coragem, sabe, de prudência. Então, eu não digo isso para que você passe, então, a se sentir orgulhoso. Ah, eu posso mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Não. Eu não digo essas coisas para que você encha o seu coração de orgulho, porque também a palavra nos diz que o orgulho, ele precede a queda. Então, os orgulhosos, gente, a tendência ali dos orgulhosos, soberbos, né, eles caírem, né, em meio, tropeçarem ali com as suas próprias pernas é muito grande, assim mesmo diz a palavra, né? Então, não é para esse sentido, nesse sentido que eu digo isso para você. Eu digo isso para você para que você tenha na tua mente que quando vier o pensamento de que, caramba, eu não tenho capacidade de fazer isso. Gente, quando eu comecei a fazer os vídeos aqui no YouTube, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Como é que você vai começar a fazer vídeos no YouTube? Quem é você? Quem é você? Você é alguma pastora? Sabe, quem é você para estar ali na frente de uma câmera falando de Deus? E isso me travou durante muito tempo para hoje eu estar aqui falando da palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrito que nós devemos anunciar a palavra e insistir em anunciá-la. Então, eu estou aqui. E eu não estou aqui só porque eu estou em frente a uma câmera para postar esse vídeo, não. Eu faço isso no meu dia a dia, eu faço isso dentro da minha casa com os meus filhos, eu faço isso com o meu marido, eu faço isso no meu trabalho. Porque isso é o evangelho. Se necessário for, use palavras, né? Então, nós devemos tentar agir, né? Colocar o evangelho em prática e até falar menos. Porém, anunciar o evangelho é importante, é por isso que eu estou aqui, né? E hoje em dia nós temos ferramentas de muito valor, assim, que têm um alcance alto para as pessoas ouvirem o evangelho, pessoas que de repente nunca ouviram, né, sobre isso que agora nós estamos falando e conversando aqui. Então, quando eu digo essas coisas para vocês, quando eu falo a respeito de que quando vierem esses pensamentos na sua cabeça, eu não consigo, eu não tenho capacidade, não dá para mim, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Quando eu falo para você que quando você tem Deus, quem vai te capacitar é Ele. Então, ainda que venha na sua cabeça, eu não vou conseguir, você vai conseguir porque Deus, o Espírito Santo que habita em você, ele vai te capacitar para que você consiga. Caramba, eu não tenho nem noção de como conseguir chegar a tal lugar, a esse objetivo. Sozinho, realmente, nós ficamos completamente perdidos. Mas com o Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a chegar a lugares que ele nos pede que a gente vá, que a gente faça. E aí, trazendo, gente, para a nossa realidade, eu posso dizer para vocês que eu precisei passar por duas provas, né? Uma escrita ali que eu fiz a primeira vez num sistema e eu não passei, e a outra vez eu consegui passar. Mas aí você fala, e essa prova, gente, ela é toda em inglês. Gente, eu não sabia nada, nada, assim, nada. Hoje eu sei alguma coisa,
mas ainda é muito pouco, né? E olha que já estou há 2 anos estudando, 2 ou mais. E aí eu fui fazer essa prova pela segunda vez, né? E eu consegui passar. E, gente, eu venho trazer esse testemunho aqui porque foi ele, foi Deus, o próprio Deus, que me capacitou. Porque quem já fez essa prova, gente, o nome dessa prova é NCLEX, tá? É para enfermeiros. Para quem não conhece, se você é enfermeiro e quiser depois pesquisar sobre isso. Essa prova, ela não testa só o seu conhecimento. Ela testa, é claro, o seu inglês, né? Porque também tem todo ali uma interpretação. Ela não testa só o seu conhecimento, ela testa o seu psicológico, na realidade. Quando você senta para fazer essa prova, dependendo do teu nível ali de nervosismo, se você não consegue controlar muito bem isso, gente, você não passa. E além disso, podem cair questões diversas, aleatórias, né? Porque é sobre vários assuntos, e por mais que você estude muito, gente, existem coisas que você tem mais afinidade e outras não, você não consegue assimilar tanto. Então, até isso Deus conduz, porque é ele que conduz. E a outra prova era falar com um americano no telefone. Gente, falar pessoalmente a gente já tem uma certa dificuldade, mas a gente ainda tem a facilidade de olhar o lábio, de tentar entender algum gesto. No telefone não tem isso. E eu fiz algumas vezes, não passei, mas teve uma vez que eu consegui passar. E foi o próprio Deus. E eu não estou falando isso aqui porque tudo na minha vida é para honra e glória do nome dele. Eu não estou falando isso aqui para, eu passei isso aqui. Não, não. Eu estou falando isso aqui para testificar, para testemunhar para vocês que nós conseguimos nos capacitar em Deus. Que nós conseguimos ser conduzidas a alcançar um objetivo em Deus. E tudo se torna um pouco mais suave quando estamos em Deus. Ainda que os momentos, né, as tentações venham querendo roubar a tua mente, te confundir, sabe? Você não é capaz, isso, aquilo, isso, mas Deus vem e mostra que quem vai te capacitar é Ele. Bom, e aí seguindo o texto, o que que Jesus responde à tentativa da tentação de Satanás para ele naquele momento? Ele começa dizendo: as Escrituras Sagradas dizem. Bom, eu já paro por aqui. O que que Jesus Cristo quer nos ensinar falando isso? Ele quer nos ensinar a importância da gente saber sobre as Escrituras Sagradas. Gente, vamos lá. Me responde essa pergunta aí, você em casa, né? Escreve nos comentários o que que você acha mais fácil. É mais fácil você se relacionar com uma pessoa que você conhece ou não? É mais fácil você confiar em qual delas duas? Assim funciona com Deus, com Jesus Cristo, com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas como conhecer, como ter esse relacionamento e intimidade com o Espírito Santo? Lendo a palavra. Então, as Escrituras dizem, isso nos traz a importância da gente conhecer a palavra, para conhecer a Deus, a importância dele na nossa vida, quem ele é na nossa vida, e para rebater a qualquer acusação, tentação que as coisas, circunstâncias que o próprio Satanás quer trazer para as nossas vidas no dia a dia. Então, nós conseguiremos rebatê-lo através da palavra. Mas para isso, a gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa se alimentar da palavra ali diariamente. Gente, eu tenho uma grande amiga minha que ela diz o seguinte: Amanda, eu tenho uma dificuldade de ler. Eu sento para ler, eu sinto preguiça, me dá dor de cabeça, eu não gosto de ler. E aí eu ouço, tudo bem, né? Tudo bem. A fé vem pelo ouvir. Então, se essa é a estratégia que ela usa, ok. Mas olha só, vamos pensar que existem, gente, tantas coisas nesse mundo que a gente faz que a gente não tem vontade de fazer. Se a gente pudesse, a gente não faria. Então, por que que a gente não pode experimentar, sentar e ler o que conseguir? Gente, é o que puder. Você tem 15 minutos, você tem 1 hora, você tem 5 minutos, você só conseguiu ler 2 linhas e conseguiu entender aquilo, tá ótimo. Começa pelo pouco, mas não deixa de se alimentar da palavra. Não deixa de alimentar o seu espírito para quando a tua carne vier, porque elas lutam entre si. A palavra de Deus lá em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, quando a tua carne vier querer tentar você, você vai falar: opa, amor, aqui não, porque aqui quem habita é o Espírito Santo. E a palavra diz isso. E aí você rebate com a palavra de Deus. Mas para isso, você precisa entender a palavra. Tá,
Já entendi até aqui, mas na nossa prática, porque eu gosto de trazer para a prática, né? Que a palavra de Deus, ela é viva. E ela é viva ao ponto de nós usarmos ela hoje, no nosso dia a dia. Então, eu gosto de trazer para a nossa prática, quando a angústia vier, né? A culpa chegou, o medo chegou, o que que a gente faz? Bom, como a gente falou de medo aqui, lá em 1 João 4,18 fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Gente, essa palavra ainda fala que esse amor de Deus, ele ocupa completamente o nosso coração, ou seja, não tem espaço para mais nada, nem mesmo para os outros sentimentos. Então, para isso, a gente precisa entender desse amor de Deus na nossa vida. E como nós falamos também da culpa, a culpa, gente. Gente, queria abrir uma aspas aqui. Eu, em especial, sou uma pessoa que, assim, eu acho que isso é até uma qualidade. Só que em excesso acaba se tornando um defeito. Eu sou obstinada. Então, se eu tenho um objetivo, gente, eu foco naquilo até conseguir, sabe? A não ser que Deus me mostre que não é por aquele caminho, né? Mas se eu tiver todo o apoio ali do Senhor, eu vou até conseguir. Só que isso me traz uma carga, um peso, uma culpa muito grande. Quando eu não cumpro com uma agenda que eu mesmo faço para mim. Gente, uma coisa que eu gostaria de entregar para vocês agora aqui, e eu agradeço ao Espírito Santo agora por ter trazido isso na minha memória. Seja gentil com você mesmo. Ninguém mais vai poder ficar fazendo isso por você. Então, seja gentil com a sua agenda, sabe? A palavra de Deus diz que o fardo de Deus, ele é leve na nossa vida, né? Então, falando agora sobre culpa, né? Que eu abri esse parênteses da minha vida, a culpa, ela vem do acusador da nossa vida, o acusador, né? E Deus, Jesus Cristo, nosso Espírito Santo, ele não é acusador. Então, mais uma estratégia que Deus nos traz através desse texto aqui da Bíblia. Qual estratégia? Bom, a primeira estratégia nós vimos que foi a combater as tentações oferecidas para a gente, né? Nós vimos que o diabo falava e através da palavra Jesus combatia. Então, isso é uma estratégia de conhecer a palavra, é você saber combater, reconhecer ali e combater. E qual é a segunda estratégia que a palavra de Deus nos traz? Discernir. Gente, nesse momento que chegam aí esses sentimentos para nós, conhecendo a palavra ou buscando ela, nós vamos discernir se está vindo do Espírito Santo, né, para nos conduzir em amor, porque ele nos conduz, ele nos incomoda em amor e não como forma de acusação, para que nós façamos algo ou deixamos de fazer alguma coisa. Então, em amor, ele nos conduz a isso, tá? Ou nós estamos completamente embaraçadas aí em culpa, sabe, em autocomiseração, em vítima, e eu não consigo, olha só faço besteira, não sei o quê. Se você é um leitor da palavra, né? Se você é um apaixonado ali pela palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te trazer a sabedoria, que não vem de nós, né? Isso é um fruto do Espírito Santo. Então, ele vai te trazer sabedoria para discernir, cara, isso não está vindo do Senhor. Isso não está vindo de Deus. Por quê? Começa, nesse momento, a lhe faltar algo muito precioso, que é a paz. Gente, a palavra de Deus diz que Deus ele nos entrega uma paz que excede o compreendimento nosso, humano. Então, se está faltando paz, meu amigo, liga o alerta vermelho. Se está faltando paz, tem alguma coisa de errado, está acontecendo alguma coisa. Olha para o Senhor e fala, Senhor, não estou tendo paz, o que está acontecendo? Se o Senhor me entrega a paz que excede o entendimento humano, o que está havendo? Então, além de ler e conhecer a palavra, você também vai orar. Sim, você vai orar e você vai declarar a palavra do Senhor. Lá em Salmos 32:1 diz: Felizes são aqueles que suas transgressões foram perdoadas e os seus pecados foram apagados. E aí Satanás mostra ali vários reinos, né, para Jesus, e ele fala: tá vendo? Eu posso te dar tudo isso, basta que você me adore. E aí Jesus Cristo rebate com a palavra dizendo que nós devemos adorar apenas ao Senhor. E aí agora eu queria abrir uma aspas aqui em relação a essa questão de adoração, essa questão, gente, de ídolos, né?
Vamos parar para pensar quantos ídolos, né, nós temos hoje em dia a possibilidade de ter, né? Gente, a internet, né? As redes no geral, dinheiro, vaidade. Gente, eh, eu fui no monte e aí teve uma pessoa, né, um profeta que falou assim para mim, toma cuidado, que eu vejo que você é uma pessoa muito vaidosa, mas toma cuidado com que a vaidade, ela não seja um empecilho para o agir de Deus, para o agir do reino de Deus na sua vida. E eu fiquei aquilo com a minha cabeça, né? E aí, o que que me veio na mente, gente? Sempre que eu ia gravar um vídeo, né? Eu realmente sou vaidosa, né, gente? Eu gosto de me arrumar. E aí, às vezes eu deixava de gravar um vídeo, porque eu pensava assim, caramba, eu nem fiz a minha escova. Eu gosto de fazer minha escova, né? Eu gosto do cabelo mais escovado. E aí eu falei, caramba, eu nem fiz minha escova. E aí o Espírito Santo me falou, tá vendo? Você deixou de fazer um vídeo meu porque você não fez uma escova. E, gente, eu não tô dizendo aqui com isso que a gente não tem que se arrumar, não é isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos sim que cuidar. Tudo que a gente come, que a gente gosta de comer besteira, né? Tomar cuidado com o que a gente come, o que a gente bebe. Ir na academia, sim. Fazer exercício, gente. Se você não gosta de academia, procura um exercício para fazer. Sim, nós temos que se cuidar e se arrumar, sim. Mas qual é o cuidado que eu tenho que tomar para que a minha vaidade ela não se torne um ídolo na minha vida, ao ponto de impedir o agir de Deus na minha vida ou através da minha vida? Se você é filho de Deus, então se jogue daqui, porque a palavra de Deus diz, ou as escrituras dizem, que ele enviará anjos para proteger você. O diabo disse para Jesus. Gente, que astuto, né? Ele usa a própria palavra de Deus. Ele usa a própria palavra de Deus. Porque lá no Salmos 91:11 está escrito que ele enviaria anjos para proteger vocês, né? Então, ele não vai vir com um tridente nem com um chifre. Ele vai saber usar as artimanhas, as maneiras de agir com as pessoas que de repente ainda não tiveram encontro com Jesus e aquelas que estão cheias do Espírito Santo. Porque ele usa a própria palavra para confundir. E aí, no final de todas as tentações que ele tentou lançar sobre Jesus, no versículo 13 diz: quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. E nessa palavra aqui, oportunidade, é que eu queria frisar com vocês. Que oportunidade seria essa, né? Gente, essas oportunidades, trazendo agora para a nossa vida, tá? Para a nossa realidade. Essas oportunidades, elas podem vir através do próprio Espírito Santo, porque como nós vimos, foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus até o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo, né? Então, essa oportunidade que acontece na nossa vida de ser tentado, ela pode vir através do próprio Espírito Santo, mas também pode vir através de portas que nós mesmos abrimos, condições que nós damos facilidade para que ele venha, para que ele entre na nossa vida. A tal chamada e conhecida brecha que nós abrimos, quando nós permitimos que ele venha, e aí com ele venha todos aqueles sentimentos. Culpa, ansiedade, medo, aquele transtorno, sabe? Aquela angústia que não tem fim e aquela falta de paz que nós citamos aqui no texto. Gente, então para finalizar agora, eu tenho um exercício que eu vi num vídeo assim, essa dinâmica eu achei muito legal, um exercício para que eu estou trazendo para minha vida agora. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês como é que façam em casa, botam na geladeira de vocês, sabe? Em algum lugar que seja fácil para vocês colocarem. O quê? Gente, essa sigla aqui não tem como esquecer. Nem mulher, nem homem. Homem, principalmente que é casado, não vai esquecer dessa sigla. TPM. De um lado da folha você coloca essa sigla. O que quer dizer isso, gente? São essas transgressões, são esses transtornos que chegam na nossa vida. O P vai simbolizar os problemas. Gente, os problemas que chegam, tipo avassalador. Ele chega já destruindo tudo aqui na nossa vida, perturbando nossa mente. E o M são as nossas murmurações diárias, gente. Uma pausa para a maternidade, né? Então, como a gente estava falando aqui sobre essas três siglas, nesse lado, gente, você vai colocar os seus transtornos, problemas, murmurações. Gente, sempre que você tiver, sabe, um problema para reclamar, né? A gente, num geral, num dia inteiro, a gente, pelo menos alguma coisinha, a gente reclama, né? Então, vamos supor que a gente reclame que o trânsito foi muito intenso. E aí, do outro lado da folha, você vai colocar TPS. Vai ajudar a lembrar aí essa sigla, né?
que é transformando problema em solução. Então, para cada problema que você listar aqui do lado, você coloca um agradecimento a Deus, ou você coloca a própria palavra de Deus. Assim como a gente viu aqui, né, a importância da gente combater, né, as tentações que chegarem na nossa vida com a palavra, né? Então, cometi um erro, né? Caramba, cometi esse erro de novo, meu Deus do céu. Mais uma vez eu errei, eu pequei, né? E aí a gente vai lembrar, né, daquela passagem que fala lá em Salmos, lá em 32:1 diz: Felizes são aqueles que suas transgressões foram perdoadas, seus pecados foram apagados. Ah, mas o trânsito está muito intenso, aí do lado você bota: Senhor, obrigada porque eu tenho um carro. Ah, mas eu não tô de carro, Amanda, você não tá entendendo, eu vou de ônibus lotado, sabe, cheio de gente, um engarrafamento horrível. E aí você coloca do lado, graças a Deus que eu tenho um emprego. Aí você vai dizer, ah, mas você não tá entendendo, eu não tenho emprego, eu tô desempregado. Então você vai colocar do lado, Senhor, obrigada, porque eu e a minha família estamos saudáveis. Eu sou uma pessoa saudável, eu posso correr atrás ainda do meu emprego, e eu creio que em algum momento, o momento certo que o Senhor tem separado, vai acontecer. E, ah, não, você não tá entendendo, tô doente, a minha família toda tá doente, enfim, tá tudo muito ruim. E aí você vai botar do outro lado, que é transformando o problema em solução, você vai escrever: Senhor, obrigado por estar na minha vida. Senhor, obrigado por tomar conta de todos os problemas da minha vida. Minha vida está nas tuas mãos e eu sei, eu creio que o Senhor vai resolver cada um desses problemas. Esse é um exercício, gente, que eu trouxe para mim, para minha vida, e trouxe para vocês também, para ver se vocês, para a gente conseguir, na realidade, né, reconhecer, né, que através da palavra do Senhor a gente consegue combater, né, as tentações que vêm, né, tentando aí roubar a nossa identidade com o Senhor, roubar, né, tudo que a palavra do Senhor diz para nós, diz sobre nós, né? E, gente, para finalizar agora, esse texto que nós lemos, né, que Jesus foi tentado no deserto, o que que a gente conseguiu ver, assim, resumindo esse texto? O que que a gente viu nele? A gente viu que Jesus foi tentado. Mas para que todas as tentações que chegaram nele foram oferecidas a ele, ele se sujeitou à palavra. Então, para cada tentativa do diabo em cima dele, ele se sujeitou à palavra. E o que aconteceu no final? A palavra diz que o diabo, depois de tentar Jesus, ele o deixou. Então, eu quero deixar agora para finalizar esse vídeo com vocês, Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Gente, se essa palavra, sabe, fez sentido para você, porque pode ter certeza que fez sentido para mim, porque, como eu disse, eu repito, quando eu sento para falar sobre a palavra do Senhor aqui nesse canal, ou eu já experimentei e vivi aquela palavra que vai estar sendo falada aqui, ou eu estou vivendo ela. E no momento, inclusive, eu estou vivendo, eu estou passando por ela. Então, ela primeiro vem para mim, para que depois, através de uma câmera, de um vídeo, ela chegue a mais pessoas, tá? Então, que, em nome de Jesus, essa palavra realmente possa fazer sentido para a sua vida e que realmente a gente consiga, através dela, entender o que Jesus quis nos ensinar com essa palavra, que foi a importância da gente conhecer Ele, conhecer a palavra dele, para a gente rebater as tentações do diabo, para a gente saber discernir, né, uma outra estratégia que essa palavra nos trouxe, e também para a gente ter sabedoria, porque a palavra, né, o Espírito Santo, ele nos traz, isso não vem de nós, ele nos traz sabedoria para poder identificar, né, as situações e poder discernir o que realmente está vindo do Espírito, o que realmente é uma tentação que nós rebateremos com a palavra, nos sujeitaremos à palavra e ele fugirá de vós, fugirá de nós. Tá bom? Então fiquem com Deus, gente. Essa é a palavra de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, então curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.